E eu quero gravar esse vídeo hoje, eu quero falar nesse vídeo um pouquinho sobre isso, assim, sobre essas pessoas que manifestam não verem um sentido na vida, sentirem que entre viver ou morrer, tanto faz. A gente ouve muito, a gente vê muito as pessoas dizerem por aí de um certo desânimo com a vida, uma certa desmotivação para viver, um certo desencanto com acordar todos os dias de manhã para fazer as coisas que tem que ser feito, uma espécie de melancolia, uma espécie de tristeza, né? Uma espécie de depressão, como a gente costuma chamar no senso comum, que toma conta de algumas pessoas. A gente percebe muito, a gente ouve muito dizer isso. Isso a gente ouve não somente nos atendimentos clínicos, não somente no trabalho clínico. A gente ouve muito isso também no senso comum. Em geral, as pessoas relatando que parece que a vida não tem sentido, parece que a vida não tem graça, a sensação de não ter encontrado muito bem o que fazer nessa vida, por que estão aqui, qual o sentido de estar aqui, que a vida está tão sem graça que daqui a pouco não mudaria muita coisa em estar vivo ou não estar mais aqui, que a sensação mesmo estando vivo é de um não estar vivo, é como se a pessoa estivesse meio morta, uma vida meio que levada ao automático, sem graça, né? E eu vou utilizar para isso, para falar sobre isso, um trechinho aqui desse livro aqui do Ferenczi, do Sándor Ferenczi, que era um psicanalista húngaro. Ele meio que incendiou na época o campo psicanalítico justamente pelas ideias ousadas que ele tinha em relação a algumas esferas, né? E eu vou pegar um trechinho aqui e eu gostaria de comentar apenas esse trechinho, que é um dos artigos dele, que é o artigo sobre criança mal acolhida e sua pulsão de morte. Antes de falar, eu acho que é importante a gente esclarecer uma questão, né? Para quem não tem conhecimento com a área psicanalítica, com a área clínica, é sempre importante pensar que somos seres de inconsciente, né? Não existe apenas em nós a nossa consciência, aquilo que a gente está aqui pensando, ou seja, eu estou aqui pensando e falando com vocês, eu estou me utilizando da minha consciência, do meu consciente, da minha memória. Porém, atrás dessa consciência existe um inconsciente, que é aquele pedaço da nossa mente, digamos assim, que a gente não tem acesso, que ficam registradas memórias, vivências que a gente não tem acesso, que não são parte da nossa consciência, que diz respeito àquilo que a gente reprimiu, as vivências que a gente recalcou, as coisas que a gente não lembra, as coisas que passaram e que a gente não traz junto. Por exemplo, quando eu estou agora aqui falando com vocês, eu estou me utilizando da minha consciência. Porém, isso não significa que não exista dentro da minha esfera, da minha mente, um monte de outras coisas que eu não tenho acesso. Até porque para mim ter acesso ao que eu quero falar, eu preciso deixar outras coisas fora da minha fala, fora da minha mente, fora do meu pensamento. Então, esse reservatório seria um reservatório chamado de inconsciente. Dito isto, eu vou falar aqui sobre o que o Ferenczi fala. Crianças acolhidas com rudeza e sem carinho morrem facilmente e de bom grado. Ou utilizam um dos numerosos meios orgânicos para desaparecer rapidamente, ou se escapam a esse destino, conservarão um certo pessimismo e aversão à vida. O que ele está querendo dizer com isso, pessoal? Que crianças que não foram recebidas, e ele vai utilizar um termo aqui, hóspedes não bem-vindos na família, ou seja, essas crianças que nasceram e que não foram bem recebidas, quando ele diz bem recebidas, não é só no sentido de que foram cuidadas, que foram alimentadas, que os pais colocaram dormindo quentinho, que os pais deram banho, que os pais... Não se trata dessas questões orgânicas básicas. Ele está falando assim, quando essas crianças não foram desejadas, quando por parte desses pais não havia o interesse genuíno nessas crianças, quando elas não foram recebidas desde o nascimento com toda a alegria,
de estar tendo um filho, com toda a disponibilidade e disposição dos pais para cuidar delas. Quando essas crianças não puderam receber esse apoio que todo ser que entra no mundo deveria receber, essas crianças vão carregar uma disponibilidade interna de não gostarem da vida. Elas tendem a carregar uma disponibilidade interna de não quererem fazer parte dessa vida, desse mundo. E por isso o título, né, Crianças Mal Acolhidas e a Pulsão de Morte, ele vai dizer justamente isso, que é como se existisse dentro dessa criança, é como se existisse no inconsciente dessa criança o registro, um saber de que ela não foi bem vista, ou melhor, ela não foi bem-vinda a esse mundo. Os pais, no fundo, não quiseram, mesmo que isso seja inconscientemente, que a criança viesse a esse mundo. E isso fica registrado no inconsciente dessa criança como um saber de que ela não foi bem-vinda, de que ela não foi querida. Inconscientemente, essa criança, esse futuro adolescente, esse futuro jovem, esse futuro adulto, ele vai tender, ou ele vai poder a se colocar na vida sempre com certo pessimismo, com certo desânimo, com um certo estado de não achar graça em nada. Ele vai poder se colocar em inúmeras situações de perigo e de risco ao longo da vida, e sem se saber por quê. Muitas vezes a pessoa se pergunta, meu Deus, por que tu está fazendo o que tu está fazendo? É como se tivesse uma disponibilidade dentro dela mesma de se colocar em situações de risco, em situações de perigo. Quando não, essa criança vai, quando ele fala aqui, vai poder morrer, né, de meios orgânicos, morrem facilmente de bom grado, ou seja, é como se elas viessem para a vida já propensas e muito mais facilmente a não estar aqui do que a estar aqui. Olha como isso é forte, olha o impacto disso inicialmente já no percurso de vida, como se isso fosse quase que um destino traçado na vida desse ser. Ela vem para o mundo quase como uma tendência a morrer. Se todos nós que fomos bem acolhidos, que tivemos uma infância onde os pais eram desejosos da nossa presença, temos uma tendência à vida, a prosperar, a se encantar, a gostar de estar vivo, é como se nessas crianças houvesse o oposto, o contrário. Justamente por esse não carinho, por esse não amor, por esse não acolhimento, por não serem hóspedes bem-vindos, né, na vida, é como se elas tivessem essa disponibilidade contrária à vida. Então elas estão sempre se colocando no mundo como quem não gostaria de estar no mundo. Vamos imaginar um hóspede bem-vindo, né? Quando você recebe na tua casa alguém que você não quer, por exemplo, é notório essa recepção meio que formal, essa recepção meio que automática, como se a outra pessoa sacasse, né, que tu não é bem-vindo ali, ou que seria melhor que tu não tivesse vindo. Isso é o mesmo em relação à criança. Então, você pode até cuidar, você pode até trazer um negócio para a pessoa comer, você pode até abrir uma bebida para ela beber, mas tudo isso é muito formal, tudo isso é muito sem alma, muito sem vida, muito sem coração, né? E a pessoa percebe. Então é mais ou menos assim, inicialmente com o bebê. E esse trato inicial, por isso que é tão complicado, né, pessoal? Por isso que eu sempre falo, eu sempre digo isso assim, se tem toda uma questão hoje em dia de que todo mundo tem que ter filho, ou, os tios, os pais já pegando no pé das meninas ou, ou dos rapazes nos relacionamentos, e aí quando vai ter filho, filho é uma coisa para quem quer, tem que se querer muito ter filho. Olha só o perigo de se ter um filho sem o desejo real de ter filho. Não é porque eu quero ter filho, porque assim tem que ser, porque socialmente é legal ter um, ter dois, ter três filhos. Não é assim que você tem filho. Não é porque alguém disse que você tem que ter filho. Tem que ter filho porque você quer muito ter um filho, porque você tem o desejo de cuidar de uma criança, você tem o desejo de trazer alguém para o mundo. É uma verdade que diz sobre você, não é porque alguém disse para você isso. Então assim, quando isso não acontece, quando não há esse desejo real, quando não há essa vontade real de ter um filho, de dedicar todo o cuidado e dedicação a essa criança que vai estar ali, é como se essa criança já viesse para o negativo na vida.
é preciso muito esforço para que ela possa adquirir um certo encanto com a vida, uma certa vontade de viver. E aí, esse discurso que a gente ouve muito, que as pessoas não têm ânimo, não têm vontade, a vida não tem graça, não tem sentido, tanto faz estar vivo ou estar morto, quando a gente vai pesquisar, quando a gente vai a fundo, por mais que as pessoas não lembrem, a gente vai ver que na história dessa pessoa, a gente vai encontrar lá na infância relações desse tipo, desse nível. Onde a criança não foi bem-vinda, onde os pais tinham um descaso muito grande com a criança, onde a criança ficava mais de lado, de canto, do que propriamente inserido no convívio com os pais, onde todo o trato formal com a criança era muito mais formal do que de amor, de uma relação verdadeira. Por mais, isso é muito comum, que essas pessoas venham nos primeiros momentos do atendimento psicológico, elas dizem que eu tive uma infância maravilhosa, tudo foi muito bom, minha infância foi feliz. Isso que ela diz, conscientemente, muitas vezes não é o que está lá registrado no inconsciente dessa pessoa que está falando isso. Quando a gente vai pesquisar, a gente vai perceber que no fundo não é bem assim. Não é tudo tão lindo como parecia, como esse discurso faz parecer que é. Então, quando essas coisas não acontecem, quando a criança acaba indo para a vida assim, meio desanimada, desmotivada, meio sem encanto, depois vive um adulto meio no automático, meio que só faz, sem saber muito por que faz, sem ver graça naquilo que faz, a gente vai ver um histórico nesse sentido, né? E quando isso não acontece, quando essas pessoas não se colocam em perigo, o interessante é que ele vai dizer também, elas podem se utilizar de um dos numerosos meios orgânicos para desaparecer rapidamente. Ou se escapam a esse destino, conservarão um certo pessimismo e aversão à vida. Ou seja, o próprio organismo dessa pessoa pode inconscientemente, através dos esforços inconscientes desse sujeito, ir se produzindo até doenças orgânicas para pôr fim nessa vida. Esse desânimo, essa apatia, esse constante descaso em relação à vida, faz com que a pessoa se alimente mal, faz com que a pessoa não se cuide, faz com que essa pessoa se coloque em inúmeras situações de risco. Isso pode fazer com que vá se produzindo nessa pessoa também doenças orgânicas que vão pondo fim à vida. Ela se maltrata, ela não se cuida, ela não está nem aí, parece que não faz sentido se cuidar, tudo é besteira, tudo é bobagem, né? Tudo não tem porquê. E assim ela vai acabando se prejudicando no próprio organismo, né? Acabando com o seu físico, acabando com a sua saúde, acabando com o bem-estar em todas as esferas. E isso vai fazendo com que ela possa ir se colocando na vida em direção àquilo que ela sempre quis inconscientemente, ou seja, não estar viva, já que ela não foi bem aceita, já que ela não foi bem-vinda, então para que continuar viva, né? Não faz sentido estar aqui, e ela vai inconscientemente produzindo esse fim como se fosse um modo de atender aquilo que ela sempre percebeu nos cuidados iniciais, ou seja, que ela não era bem vista, que ela não era bem-vinda. Então ela quer sair desse mundo, porque a origem dela seria não estar aqui, né? Não estar nesse mundo. Certo, pessoal? Espero que tenha dado para entender, espero que tenha feito sentido para vocês. Se vocês se identificaram, se vocês pensaram em situações, se vocês lembraram de pessoas, curtam esse vídeo, comentem, compartilhem, quero saber também a opinião de vocês e estou sempre aberto a sugestões para a gente poder debater outros temas. Certo? Obrigado, um abraço e até mais.